Daqui a pouco a Carla tem agora nada, cara de pau. Olá, boa noite. Boa noite! Boa noite. A gente estava aqui falando do que a gente vai falar, né? E assim, é muito natural a gente buscar um tema. Isso me incomodou muito no início. E, né, todo mundo faz assim. Mas eu acho que... E aí Deus falou assim, não, isso é solto, é leve, isso é comunhão, né? A comunhão você não tem uma regrinha, você vai falando. E assim, Sem roteiro. A gente sem roteiro. Bater um papo sem jogar a conversa fora, né? Sem jogar a conversa fora, porque a nossa conversa não pode ir para o lixo. Não deve, né? É um desperdício isso. Eu não sei se, sobre conversa fora, eu não sei se eu já falei, né? Uma vez estava no ônibus, com o Leme, eu estava indo para casa, e aí veio aquela galera de Copacabana, né? Todo mundo de banho, verão, era verão, todo mundo saindo da praia, e aí o ônibus ficava super lotado. E eu estava sentada, né? Eu pegava ele no ponto final, no Leme, e aí eu estava sentada e vi aquele bafuá, aquele negócio assim, uma confusão, o nego falando, não sei o que, lá na frente, o outro falando lá atrás, porque era todo mundo da praia, né? E eu fiquei olhando para aquilo assim, eu falei, meu Deus. Eu falei para Deus, mas eram assim, umas conversas que nada a ver, ficaram 30 minutos no ônibus e as conversas. E eu falei, gente, mas o que é isso, Senhor? Aí ele pegou e falou assim, eles só estão falando porque não são mudos, não são surdos. Ou seja, aprenderam o som. Olha só que doideira. Eles aprenderam o som e eles estão formando os fonemas, mas é só. Conteúdo, né? Eles não estão falando. Entende? Eles não estão se comunicando. Nossa, muito louco isso, né? Você pensar. Porque isso reflete um estado, né? Emocional, espiritual, enfim. Total. Que estado que essas pessoas estão quando, né? Está desse jeito com isso. Quando só conseguem trazer o som, só conseguem trazer o som do fonema, né? Só conseguem isso. Estão falando porque não são surdos. E muitas vezes falam para ninguém ouvir, né? É impressionante. Porque uma vez eu tive uma experiência que eu fiquei assustada e eu fiquei assim, gente, é assim que os homens se sentem em volta da gente. Foi muito engraçado. Porque assim, eu sou mulher, né? Então, assim, a gente, quando tá conversando, às vezes é meio tagarela e tal, mas eu não faço, nunca fiz daquele jeito, entendeu? E, assim, lógico, às vezes a gente está mais ansioso e acaba cortando o outro quando está falando e tal, né? Mas, assim, no geral, se você começa a falar, eu escuto, né? Daí a cara. Essa daí a gente tem que cortar ela. Porque a gente fica na briga, eu quero falar. Ah, entendi. Cadê? Então, e aí... Oi, Carla! Eu estou falando bem de você aqui. Vocês estavam falando mal de mim? Bem de você. A Andréia estava falando sobre que a gente fica tagarelando, né, as mulheres. E aí eu falei assim, aí você apareceu, tipo Carla, que a gente tem que ficar, peraí, que eu quero falar. Cara, vai, André. Na verdade, a Rose tinha comentado sobre uma situação que ela percebeu que as pessoas estavam assim, falando só por falar, meio sem sentido, né? Sem profundidade, sei lá. E eu comecei a contar uma experiência que eu tive, né? Um dia, assim, a gente almoça no trabalho mesmo, né? E aí, eu gosto muito quando estou só eu na cozinha, entendeu? No máximo, mais uma pessoa. A gente conversa um pouco enquanto almoça, beleza. Naquele dia, eu tive que almoçar mais tarde, era 1h30 da tarde, mais ou menos. O meu almoço ficou para depois. E aí,
Eu estava sentada comendo e chegaram 4. Elas ficaram uma de frente para a outra, assim, na minha frente, né? Na frente da mesa. E as 4 falando ao mesmo tempo, cada uma falando uma coisa diferente, uma falando mais alto que a outra, e ninguém estava se ouvindo, estavam falando sobre si mesmas, entendeu? E eu fiquei assim, socorro, que é isso? Aí eu saí de lá, encontrei a Gabi e o Giovanni, eles estavam resolvendo um negócio no computador, e falei assim, meu Deus, é assim que os homens se sentem no meio da gente. Que é isso? Saí tonta daquilo. E eu só fiquei escutando, porque se eu quisesse falar alguma coisa, sem chance, entendeu? Não tinha espaço para ninguém ali. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Preto. Fiquei assustada com aquilo. Mas é bem isso mesmo, né? Não tem comunicação, não tem o dar e receber. Né? Eu tenho uma dessas colegas que estava ali, é impressionante, eu tenho muita dificuldade de conversar com ela, porque ela corta demais você, sabe? Você não consegue falar, você não consegue exprimir uma ideia, porque ela está sempre te cortando, sabe? É um pouco cansativo, sabe? É cansativo. E assim, tudo bem, às vezes a gente tá meio ansioso, a gente faz isso também, né? Mas, no geral, a gente tenta se controlar, né? Porque, afinal de contas, não, cada um... eu te cortando, né? E assim... faz parte da conversa também, né? Mas, assim, o que acontece aqui? A Carla, né? A gente só estava brincando, porque a Carla fala, aí a gente tem... Quando isso acontece, né? Que ela está falando e a gente está comendo daquilo que ela está falando, aí isso provoca um insight na gente, aí a gente, né? Mas todo mundo come do mesmo conteúdo, né? Está todo mundo trocando, está todo mundo falando. Mas quando... foi muito interessante, porque Deus falou, eles só estão falando porque eles ouvem, não são surdos. Aprenderam o som, aprenderam o fonema. Só. E eu fiquei horrorizada com aquilo, né? Uhum. Esse é jogar conversa fora, para nada, falando para nada, né? E a gente... E aí eu estava comentando que a gente vem para cá porque a gente se alimenta um do outro, né? A gente gosta, né? Quando a gente está no desfrute hoje, né? O Tiago já de manhã cedo já trouxe para a gente um pão fresquinho. E eu passei o dia todo assim, querendo falar, o dia todo não, naqueles momentos que eu estava atendendo, né? Eu não podia falar. E aí eu só escrevi, parece, e realmente eu tinha sido despertada, e aí eu quero ficar um pouquinho mais, não sei o quê. Aí ele falou isso, né, sobre a questão de todos os dias é uma renovação, é uma oportunidade. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, a vida é uma oportunidade. Então, durante um ano, você tem 365 dias de oportunidade para fazer o que tem que ser feito. E aí, quantas vezes a gente perde a oportunidade? Nossa, né, gente? Quantos dias é colocado no lixo das nossas vidas? Quantos dias a gente passa sem fazer absolutamente nada? Graças a Deus, e também a gente, né, não sabe, né? Antes da minha conversão, a gente não tem a menor noção, a menor ideia do que é viver. Não tem a menor ideia. É uma loucura. Parece que a gente não joga no lixo, não. A gente está no lixo. Nem tem noção, né? A gente está dentro do lixo, né? Porque não tem. E a gente realmente... Eu com o cachorro, né? Hoje o Márcio me dando coragem, assim. Aí agora eu já solto ele de manhã, já não caminho com ele. E aí ele vem, ele vai embora, ele vai para não sei para onde, depois ele volta correndo, vira assim para eu colocar a coleira nele. E aí,
Deus tem me mostrado muito isso. O cachorro, o animal, ele tem um dono, né? A liberdade, ele não tem liberdade. Ele tem uma liberdade onde é o dono que escolhe. E aí ele já aprendeu que ele tem que voltar para colocar a coleira. E isso eu fui aos pouquinhos. E assim, e aí eu fico pensando, olha como a gente faz, olha como a gente vivia sem liberdade, né? Às vezes você faz coisa na sua vida e você não larga aquilo. Você não larga aquilo. Porque você é prisioneiro, você tem um dono. Ele está dando oi. Oh. Ele está lá avisando alguma coisa. Olha, irmão, vai lá. Se alguém tem Deus lá. Vai lá. Então, assim, o Márcio vai ver na câmera. Ele está lá. Eu falo, amor, vai lá e pega a câmera, vai ver. Está longe, por exemplo. Está longe. E aí... Está respondendo. E aí, então, assim, por quê? Porque ele não tem vida própria. Ele tem um proprietário, né? E, às vezes, a gente, por exemplo, lance da religião, as pessoas, elas não conseguem se ver fora disso, mesmo que não esteja funcionando, mesmo que elas não veem mudança na vida delas. Né? Hoje eu conversei com a como é que é o nome dela? A Natália? É Natália? Do grupo? Uhum. Eu conversei com ela no particular e assim, meu Deus, 7 anos de sofrimento. Conhecendo Jesus, sendo da igreja, não sei o quê, eu falei, meu Deus do céu, né? É muito triste. Eu falei para ela, não dá para passar na minha frente desapercebido. O Marcos falando, e Deus tratando. É Deus tratando, esperando o tempo de Deus. Esperando o tempo de Deus. Então, assim, aí eu falei para ela, não dá para passar na minha frente com essa dor toda sem eu falar, opa, né? Então, assim, e aí ela se identificou com o Tiago. Eu posso falar isso porque eu falei para ela primeiro. Então, ela se identificou com o Tiago num sofrimento tão intenso. Eu falei, não é isso, você não está vendo, olha o desfrute, né? Não que não teve um sofrimento, não que não tem dor, mas, gente, não é crônico. E eu falei para ela, e o teu caso está crônico, minha filha. Então, assim, quer ajuda? Eu vou te ajudar. E aí ela disse que quer. E aí eu coloquei algumas coisas para ela ir fazendo, mas, assim, as pessoas vão se conformando. É assim que Deus quer, né? Essas pessoas têm um dono, né? Elas têm um dono. Porque o Rick, ele vai na rua, ele deve sentir a maior felicidade da vida dele, deve ser quando ele está na rua. Porque ele corre, que nem livre. Mas ele volta para cá e faz assim ainda para eu colocar, e nem briga. Para eu colocar a corrente nele. É muito doido. Então, esse tempinho para ele é suficiente. Aí eu fico olhando para ele e falei, meu Deus, né, querido? Se você soubesse quanto é boa a liberdade, você, meu Deus do céu, sabe? Fala, Carlinha! Eu esqueci de falar com a Carla. Então, você está falando aí sobre identidade, né? A gente está descobrindo agora qual é a nossa real identidade, né? Aí, só a partir daí que a gente começa a poder pensar em desfrutar. Porque uma coisa que o inimigo usa demais, assim, para escravizar é a dependência emocional, né? Sim. E, assim, eu há bem pouco tempo, eu era escrava disso, né? Eu passei a vida inteira, assim, praticamente, com problemas emocionais bem difíceis. E só agora, assim, que eu tenho ultimamente entendido o que é realmente quem eu sou, né? Assim,
a minha real identidade. O que nós viemos fazer aqui, né? E é incrível que de ontem para hoje, eu só tenho acendido isso na minha mente, assim, sobre a identidade, né? E, assim, tô tão maravilhada, agradecida até pelo meu corpo, assim, o meu corpo é uma máquina perfeita, que eu estou usando no momento. Não é, assim, eu estou começando a entender que realmente nós somos o Espírito, né? E graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de evoluir, de saber que nós somos feitos da mesma essência que Deus, né? Que nós temos um espírito, nós não somos esse corpo, nós estamos temporariamente aqui, né? Nesse corpo. E isso, pela primeira vez, sem a religiosidade, está sendo para mim tudo muito encaixado, está me dando, assim, eu estou realmente desfrutando desse privilégio, né, de estar aqui, de que a minha descoberta e a minha evolução também vai impactar na descoberta e na evolução das pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que é por isso que eu falo tanto, porque eu quero muito dividir, né? Dividir essas coisas que eu estou realmente tomando posse, estou realmente descobrindo, né? E assim, a religião deixa essa parte espiritual tão esquisita, tão estranha, que você nem curte, né? Você nem sabe, assim, o quanto poder e quanto privilégio é você estar vivo, vivendo, ser consciente dessa vida, né? É muito bom, só que assim, na religião não ajuda a gente libertar essa mente. Hoje mesmo, o meu marido me mandou uma pregação, né? Que estava misturando a velha com a nova aliança e estava nesse mesmo linha de pensamento que o Márcio falou agora. Estava falando assim, provação, você vai esperar e ficar esperando, né? E que faz parte. Eu falei, gente, mas isso daí era um pensamento, essa é só uma sombra, isso é só uma sombra do que havia de vir. Só que nós já vivenciamos a liberdade. Nós já vimos a coisa ser consumada na cruz. Então, Sim. A gente não tem que ficar mais esperando. Agora, a gente é o agente facilitador. Nós somos o agente facilitador e o agente que é ativo, né? Na verdade, nós somos ativos nessa história. A gente não é mais pacífico, esperando acontecer. Até porque a consciência de Deus está tão maior agora, porque a gente sabe que Jesus veio morar, né? Que na verdade ele veio arrumar a casa para poder ele ser na gente, né? Então a religião, em vez de ajudar a gente a libertar nossa mente de que somos feitos da essência do amor, somos ilimitados, a gente não tem limite para o homem. Não, a religião, pelo contrário, ela encarcera ainda mais. Exato. Né? A gente, né, nessa condição miserável, né? Então, por isso que a gente não vê as pessoas vivendo, desfrutando, é muito poucas. Se a gente olhar o mundo inteiro, é muito pouca gente que está tendo essa oportunidade como uma dádiva, né? Sabendo que você pode influenciar, que você determina, que você cria a sua realidade, né? Muito pouca gente. Parece que a gente está num momento de despertar da consciência. Se fala muito sobre isso, né? Parece que a gente está num momento de despertar. Eu percebo assim, né? Mas você ainda vê pessoas muito próximas ainda sofrendo, mas é um momento de despertar.
É isso, gente. Falei demais já. Não, olha só. Eu estava conversando com ele outro dia, e aí eu falando para ele falando para mim, né, sobre que ele não é parte da religião, de nenhuma religião, e que ele pertencia à humanidade. Já tem um tempo já que eu venho entendendo isso, né? E aí ele pegou e disse assim, aí eu falei, tá, então o que é a religião? Aí ele falou assim, ela é igual o Papai Noel no dia de Natal. Ela veio para me encobrir. Ela veio para as pessoas não me verem, não terem relacionamento comigo. Nossa. É isso que ela faz. Porque o relacionamento é com quem? É com o pastor, é com o pai de santo, é com não sei o quê, é com não sei o quê. Mas com Deus... Cara, eu falei, cara, a gente, né, tem essa noção e tal, mas quando isso cai assim, falei, meu Deus do céu, né? Esse é o papel dela, para a gente enxergar. O que a gente pensa no Natal? A gente pensa no Papai Noel, né? A árvore de Natal, não sei, ele nem nasceu naquela data. Né? Os judeus nem comemoram nessa data. Então, assim, não importa a data, não importa nada. O importante é que está ali, ó, que a gente engole. O importante é que a gente compra esse negócio, né? Eu sempre fui muito questionadora, então eu chegava na igreja e eu ficava assim, quantos anos fulano está aqui? Aí, trocentos anos, né? Quantos anos? E essa escola dominical? E eu falava, poxa, mas eu estou estudando as mesmas coisas na escola dominical. Eu já queria alguma coisa, né, diferente mais, né? E a mesma coisa ele falou sobre a pregação. E aí eu via que não tinha. Inclusive, que toda vez que faziam apelo, iam as mesmas, quase que a igreja inteira, para os enfermos, para aquele que estava passando pela prova. Jesus. E aí, é quase que a igreja inteira. Rose, deixa eu só rapidinho. Outro dia eu li na Bíblia que Jesus falando assim, não chameis ninguém de pai, ninguém, e ninguém de mestre. Quer dizer, está tão claro. Claro, né? Olha. Está tão claro, assim, porque não pode realmente ter ninguém entre a gente e Deus. Até porque ele mora aqui. Né? Não tem como ter esses mediadores. E aí, cara, e assim, ele mesmo falou, vocês podem fazer coisas ainda maiores que eu. E ainda disse que nós, se a gente crê, a gente pode fazer o impossível. Então, assim, não cabe com essas teorias de que é assim mesmo, vamos sofrer, vamos esperar acontecer, deixa que o tempo de Deus faz. O tempo de Deus. O tempo de Deus. Gente, é tanta pregação, o tempo todo alimentando esse negócio de você ser passivo e deixar... Aqui é sofrimento mesmo. Vamos sofrer aqui, porque aqui é o momento de sofrimento mesmo. E vamos esperar. Jesus falou, não espera, você pode mudar a sua realidade, você que cria. Não tem que ficar esperando. Deus já fez tudo que ele tinha que ter feito. Agora é com a gente. Exato. Na verdade, nós somos um pedacinho de tudo isso, né? Nós estamos criando junto. Então, como é que você tira essa responsabilidade do ser humano? Como é que você... Essa autorresponsabilidade tem tudo a ver com o livre-arbítrio. Se você tem o livre-arbítrio, mas não tem autorresponsabilidade, então você é um adolescente com poderes de adulto. Né? Não dá muito certo. Porque o adolescente ele não tem maturidade para fazer escolhas.
Então, ou você pega a autorresponsabilidade das coisas que acontecem, você vai lá e, não, isso eu não aceito, ou não, isso eu quero para mim, não, isso vai, sabe? Conscientemente, você coloca na sua vida aquilo que você determina, né? Uhum. Porque ninguém mais ninguém vai nem pagar por você e nem ser culpado por você. Você vai ter que responder por você. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, essa autorresponsabilidade que é tirada do ser humano, sabe? E, assim, esconder da gente o poder que a nossa mente e o nosso espírito tem. Você vê que hoje mesmo, olha só como está tudo sincronizado, né? Hoje mesmo o Tiago ouviu sobre sabedoria, a Rose também ouviu, eu também estava ouvindo. Quer dizer, o sobrenatural é muito além do que o natural, do que a gente vê. O sobrenatural é muito mais real do que o que a gente está vendo com esses olhos. Exatamente. Só que não é assim que é passado para a gente. Não. Entendeu? Não é. E aí é como se... Travou. Parou. Parou do dela, né? Acho que foi o dela. Então, esse sobrenatural. Ah, Carlinha, travou o seu. O que você estava falando? Travou? Travou. Você estava falando. É isso que é passado para a gente, aí parou. Então, em vez da religião ser o caminho, o canal para libertar a mente, né, a nossa mente dessa prisão, né? Não, ela acaba sendo um instrumento para manter a gente nesse cárcere. Isso mesmo. Mas sabe que eu já ouvi falarem justamente isso, que isso é intencional, né? Óbvio que é intencional, porque as pessoas não têm maturidade para lidar com a liberdade. Quantas vezes eu vi? Então a gente tem que controlar. Entendeu? Isso mesmo. É bem isso. O tal da ovelhinha, a ovelhinha é boba. É verdade, Andréia, eu também já ouvi isso. É verdade. É porque se der muita liberdade, a pessoa vai, se deixar, ela vai. As pessoas não têm habilidade para lidar com isso. E aí você vê assim que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E a igreja tira. E a igreja? O mundo como um todo, mas a igreja também, né? E é interessante que a sintonia que acontece entre a gente, né? E um colaborando com o crescimento do outro, no sistema, no mundo paralelo, também acontece isso. Um colaborando com a involução, né? Do outro. Porque, assim, nossos pais falam para a gente, um exemplo, né? Porque tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Você vai na escola, você tem que estudar para ser um bom empregado. Aí você vai no médico, o médico sentado, o rei, e você é o cocô do cavalo do bandido. E você nem pode conversar, aqui no Brasil, né? Você nem pode conversar com o médico tete a tete, né? Porque ele é o cara. Então, assim, tudo colaborando para você não ser nada. Mas você vê muito isso mais ainda em países subdesenvolvidos, que tem um viés, assim, pessoas que não gostam muito de ler, tem um viés comunista. Por quê? Porque é muito fácil manipular aqueles que não procuram a verdade.
Sim, olha só. E aí também, no trabalho, Carla, né? Aumenta tudo, aumenta o imposto, aumenta isso aqui. A pessoa começa a trabalhar para levar pão e para levar arroz, fubá, sei lá o que, para casa, só. E ela trabalha o dia todo, sábado, não sei o quê, não sei o quê. Com que tempo ela vai poder parar para poder desfrutar e para poder se sentir viva, né? Aí você, hoje em dia, aí, então, a alimentação cada vez pior, também colaborando para você ficar doente. Hoje você estava falando assim para mim, sobre o remédio, o genérico, né? E aí ele falou que quando surgiu o genérico, que foi uma briga, né? Não sei se vocês se lembram disso, foi realmente uma briga terrível, e ninguém queria tomar o genérico, e o genérico era mais barato, e foi uma guerra. Aí teve um cara que ele visualizou, eu esqueci o nome do cara, ele visualizou esse genérico e ele falou, aí ele foi pedir dinheiro emprestado, e aí a família toda foi contra, porque ela falou que isso não vai dar em nada, isso aí nem pode, isso não pode vender, não sei o que, não sei o que. Conseguiu emprestado, ele hoje, ele é daqui, ele hoje diz que ele está fazendo um parque, eu não me lembro, não sei se é Londrina, sei lá, não sei onde é que é direito, mas diz que, assim... Prate Dona Dulce. Isso mesmo. Marcos, como é o nome? Prate Dona Dulce está fazendo... Olha, é daqui mesmo, de Toledo, eu acho, em né? Toledo, exatamente. É diz que o cara, não sei quantos bilhões, o cara está muito, muito, muito rico. E aí foi muito interessante, porque ele falou isso, porque eu estava contando a minha história, e o que eu quero, né? Que eu fico falando, eu quero uma... Eu estou falando, vai ter uma unidade em cada, pelo menos uma unidade em cada estado. Estou, né, proclamando isso. E quando eu falei para ele do projeto, ele ficou enlouquecido. Aí ele falou, aí ele virou, você vai ter muito dinheiro, você vai ser milionário, porque isso vai dar certo, não sei o quê. E ele falou, olha, cara, eu estou aqui, porque eu busco tanta gente, eu busco gente para me ajudar. Um médico ou alguém que faça um trabalho assim, sistêmico, como você faz, mas eu não encontro, eles só querem dinheiro, não sei o quê, e você isso vai dar muito certo, ele falando para mim. E aí, mas assim, por que eu entrei nesse assunto? Porque você está criando, você está sonhando, você está acreditando, você está criando coisas grandes. Pois é, mas antes disso que eu entrei nesse negócio da gente, eu falando sobre o sistema, né, que colabora. Então, quando você começa a entrar nesse campo energético diferente, você vai ter um monte de coisas também colaborando para você ir, né? E esses países subdesenvolvidos, eles não deixam você nem pensar. Porque se você pensar um pouquinho, você já pode sair do negócio. Entende? Então, assim, todas essas coisas, né? Eu sou muito, nossa, muito grata mesmo por ter ouvido Deus falando, sai dessa terra. Eu vou te mostrar a terra que você vai viver. E eu, né, maluquinha, né? Assim, toda, né? Beleza, né? Vambora. Então, assim, e aí ele começa, então, assim, mas como que você vai ouvir se você não para isso? Né? Se você não tem tempo para parar para isso. Então, ontem mesmo eu estava agradecendo a Deus, né? Agradecendo muito a Deus, porque a minha vida toda, praticamente, eu corri atrás do rabo, né? Porque eu tinha que cuidar, eu tinha uma filha para criar, né? Eu também tinha uma reputação para zelar. Eu tinha que ser alguém na vida, né? Olha só. Eu não sabia quem eu era. Uhum. Eu não sabia minha identidade, eu não sabia o quanto eu era amor, quanto eu era amada. Então, eu precisava corresponder a essas expectativas, né? E eu era escrava disso também.
E hoje ontem mesmo eu estava indo ao supermercado, eu escolhi ir a pé para ir caminhando, né, fazendo um exercício. Aí eu estava agradecendo muito, porque hoje não é mais, eu não tenho mais essa realidade. Não assim, eu não estou mais eu não estou mais inserido nesse sistema, não estou mais inserida nesse sistema, tipo, não tenho mais a preocupação, e o dinheiro já não é mais o dono da minha vida, né? E assim, isso é um privilégio, porque assim, não ser escravo, não depender, né, da opinião alheia, não depender, sabe? É tão libertador, e é assim, daí para muito mais que a gente veio a esse mundo, para expressar essa grandeza de Deus, essa glória de Deus, essa bondade de Deus, sabe? Tudo vai começar pelo amor próprio. Não, você está falando aí, eu estou lembrando de duas coisas que me fez lembrar, né? Uma me fez lembrar da outra. E eu não sei se vocês se lembram, eu falei aqui sobre uma menininha, e o pai dela, eu acho que o pai dela é pastor, e ele grava ela conversando e tal, e ele contando a história da Bíblia para ela. E aí aquela história diz que Pedro andou sobre as águas. Quando ele falou, e aí Pedro, Jesus chamou e Pedro andou sobre as águas. Ela, nossa, que poder de Pedro, hein, pai? Como Pedro é poderoso! Ela acertou, cara, ela acertou. Aí o pai vira para ela, não, filha, é Jesus que é poderoso e o poder vem de Deus. Aí ela ficou meio decepcionada, assim, né? Eu falei, meu Deus, que oportunidade ímpar na cabecinha dessa criança de dizer sim, nós somos poderosos. Tudo aquilo que a gente disser que vai fazer, a gente pode fazer, filha. Nossa, né? E é muito louco, cara, esse medo de ser, né? E aí foi muito interessante, porque, olha só, e aí eu saquei... Mas o próprio Jesus falava, né? A sua fé que te curou. Exato. Foi a sua fé. E ele ainda falou para Pedro assim, Pedro, por que tu duvidaste? Né? Se Pedro não tivesse duvidado, ia conseguir chegar lá em Jesus. Exatamente. Ia passear com ele em cima das águas. E aí tá. Aí, beleza. Aí eu fiquei, uau, mas que bosta, né? Não sei o quê. Aí, um momento aí, eu não sei como é que foi, eu sei que eu estava passando assim no YouTube, aí eu vi o Marçal. O Marçal é muito doido, né? Assim, e ele joga umas coisas assim, né? Quem pegar, pegou. E ele fez um vídeo, gente, que foi assim, muita ousadia mesmo, sabe? Ele fez um vídeo com um nome assim, tipo, Jesus está chegando, uma letra de música. Eu não sei se o Thiago sabe desse vídeo. Aí é uma letra assim, que Jesus vem. É uma letra falando que Jesus vem, está vindo, não sei o quê. Quem é que estava vindo no vídeo? Ele. E aí ele sai do carro, né? E eu, olhando aquela coisa, eu já assim, sabe? Tipo, meu Deus, sabe? Tipo, eu fazendo igual a criança, igual o cara, né? Igual o cara, para mim mesmo. Aí eu pensei, não acredito que ele está fazendo. Ah, tá, então ele é Jesus. Aí, sim. Aí eu, E foi exatamente isso que ele quis mostrar. Ele é lúdico, né? Então, tudo ele mostra, tem coisas que ele é código mesmo, sabe? Você pega se você estiver ligado. E aí, quando eu vi, era um cara que na verdade, eu fui ver uma entrevista dele. Esse cara foi mostrando várias aberrações que ele fazia. Lógico, a cabeça dele não dá, né? Aí ele falou assim, aí ele olhou, então,
você está querendo dizer que Jesus chegou, mas quem chegou foi você. Sabe? Porque a letra fala que Jesus estava vindo, que Jesus estava chegando. E ele fazendo movimento como se ele fosse Jesus, né? E ele chegou no palco, cara, assim, sabe? Tipo, e o cara ficou revoltado, e eu também, né? Não cheguei a tanto, mas imediatamente falou sim, né? Eu falei, cara, sim, horrores, acorda, né? E aí o cara mostrou muito revoltado e falou assim, tá, então você é Jesus. E ele não pôde falar, porque se ele falasse aquilo, ia ser muito pior, né? Porque ele está nessa coisa. Mas foi exatamente isso que ele estava falando no vídeo. Só que as pessoas não estão preparadas, né? Porque assim... Mas, Rose, você sabia que o Pablo, ele deu um testemunho que ele ficou 4 dias querendo encontrar com Deus, querendo falar com ele. Ele ficou 4 dias internado, buscando essa iluminação, né? Esse entendimento. E, assim, aí ele falou que no 4º dia ele encontrou com Jesus, e Deus falou para ele quem ele era. Sim, eu imagino, eu não vi isso não, mas eu imagino. E ele vive declarando isso. Ele fala, ele vive declarando, eu sou o filho amado de Deus, eu sou o filho de Deus, sou. Ele vive declarando quem ele é, né? E parece, como eu tinha falado, que parece que é um insulto, que é um crime. Uma blasfêmia. Você está falando. Oi? O Márcio está falando uma blasfêmia. Parece uma blasfêmia. E também você não pode ter amor, você não pode ter autoestima. Não. Você não pode acreditar que você presta. Exatamente. E aí essa mentalidade de que ninguém presta, é por isso que o mundo não presta. Está no inconsciente coletivo. Sim. O ser humano não presta. Eles querem manter a gente na velha aliança, né? Porque antes de Jesus vir, nós éramos os pecadores, enfim, né? Filhos do pecado. Sim, né? Sim. Então, a gente não presta. E eles estão disseminando essa ideia ainda. Porque não querem que a gente descubra, né? Essa nossa essência real, que é, né, filho de Deus, imagem, semelhança, filho amado do Pai, né? Que ele fala. Sim. Pablo fala muito isso, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sim. E não foi ele que inventou isso, não, está escrito na Bíblia, né? Exatamente, está tudo ali, mas quem ousa, né? E a própria... Então, aí esse papel da instituição é exatamente fazer a parte dela nesse cativeiro, nessa coisa de você permanecer no cativeiro. Aí o sistema também vem com os impostos, que você tem que, né, trabalhar, você acha, né, tem que trabalhar para caramba para poder fazer isso, para poder ter o pão de cada dia. E aí vem todo o resto, né, onde é nitidamente separado, né? Esse muro para cá você não pode entrar, você só fica aí à margem. Hoje teve uma palavra muito interessante. Eu estava conversando com um cara lá na clínica e ele soltou, cara. Eu vou tentar lembrar, mas foi muito interessante. A gente vive a miséria, né? Aqui a gente vive. A maioria, a humanidade com essa mentalidade, ela vive comendo daquilo que cai sobre a mesa. Escassez. Né? Migalhas. As migalhas, a escassez, vive na escassez comendo as migalhas. Mas teve um nome que eu falei, cara, é isso mesmo. Mas um nome muito interessante, né? Que a gente usa. Que somos miseráveis, né? Somos, assim, a ideia é que a gente continue miserável. E, no entanto, você vê estrelas, você vê pessoas brilhando, você vê pessoas como esse Pablo, né? Que fala, e as pessoas não...
Aquelas que não estão fora do patamar não vai entender nunca do que ele está falando. E essas pessoas são perseguidas também, porque... E são perseguidas, porque imagina... Porque tem que ficar quietinho, né? Vai que todo mundo descobre. Tiago, você levantou a mão. Fala aí. Pode falar. Então, eu estava assistindo uma missa lá em São Miguel, lá na casa do pai, que o pai e a mãe, eles assistem, não estão indo mais tanto na igreja católica, né, mas assistem pela televisão. E daí, um final de semana, eu estava lá agora, e daí, vou fazer o quê? Eu estava na sala, né, então vamos assistir para ver como é que tá as coisas, né, dentro da igreja católica. Tu acredita que o padre, ele falou assim, na hora da Eucaristia, ele falou que quando Jesus sentou com os 12 apóstolos e tal, a intenção era de dividir mais e acumular menos. Meu Entende? Deus. Não tem nada a ver com o que Jesus foi fazer. Naquele... Até eu pedi para o Reinhard, numa live que nós tivemos semana passada com ele, né? E, sabe, então, que pensamento é esse? De onde que vem isso? Isso não é puro comunismo? Exatamente. Acumular menos e dividir mais, entende? Então, tu tem que estar na escassez, tu tem que estar na miséria, tu não tem aquele pensamento de prosperidade também na parte financeira, entende? Claro, ele deu de entender mais financeira, né? Porque a Igreja Católica, ela fala isso, tu não pode ter dinheiro acumulado, tu tem que dividir com todo mundo, tu tem que ser pobre, tem que ser humilde, tem que ser não sei o que, sabe? Isso. Então eles confundem toda a cabeça das pessoas. Isso. Aí, depois daí que acabou a missa, assim, com bastante cuidado, eu comecei a conversar com o pai, com a mãe, né, para ver se eles conseguem entender, né? Mas não é fácil, porque eles foram criados dentro da igreja desde criança, então a mentalidade é muito fechada para isso. Interessante que eles pregam essa ideia, mas eles contam com as pessoas bem-sucedidas para sustentar a igreja, né? Porque pobre precisa de ajuda, não pode ajudar ninguém. Quem que sustenta a igreja? Querem dízimo toda hora, né? Nós fomos Justamente quem eles ficam tacando pedra, né? Nós fomos na Igreja Católica, eu e o Márcio também, assistir a missa. Reginaldo Manzotti. Reginaldo Manzotti. Aqui? Ele estava aqui? Não, a gente foi em Curitiba. Em Curitiba. E aí a gente não tinha, né? Pegamos o ônibus e fomos para lá. Só para isso. Esse Márcio. Não, a gente foi nessa excursão gostosa que a gente fez, que eu amei, passei. Aí tinha, né, no meio do passeio, tinha essa visita a esse padre Reginaldo Manzotti. E aí a gente não tinha o que fazer, até rodamos lá um pouquinho, vamos embora para a missa mesmo. Aí sentamos lá e ficamos ouvindo. E assim, o cara fala umas coisas legais e tal, mas quando chega na hora do dinheiro, né, qual é o ensinamento? Que você não tem que ter. Você não tem que ter nada. Né? É para você se liberar, é para você soltar, né? Porque o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não sei o quê. Mas passaram a sacolinha. Né? A igreja pode ter dinheiro. Aí eu falei assim para o Márcio... Já que você não pode ter, passa para cá, né? Exatamente, né? Aí eu falei para o Márcio assim, nossa, qualquer dia, se eu estiver aqui, né? Se eu tiver coragem de falar, mas isso também não vai acrescentar, né? Eu ia falar para ele, olha, eu me desapeguei tanto, que eu não tenho nem dinheiro para dar para vocês. Tão desapegada que eu tô. Acho bom vocês desapegarem. Ajuda aí um pouquinho. Entendeu? Fazer isso. O cara vai ficar com raiva, lógico, né? E fazer o quê? Dá vontade, sabe? Olha, eu aprendi tanto bem essa palavra que eu me desapeguei. Mas vocês também precisam desapegar. Não precisa de dinheiro, para ter dinheiro. Se eu não preciso, por que vocês precisam? Entende? Então, assim, e aí você vê, cara, uma igreja enorme, você vê uma multidões lá, e você olha na cara delas, não tem vida. Não tem vida. Aí, bate palma, assim, aí na hora o padre manda levantar, levanta, o padre manda sentar, senta, e eu e o Márcio dando risada, né?
E a gente lá no meio daquela história. Eles foram assistir um espetáculo, na verdade, né? Eu passando para Todo mundo já sabe, ó, na hora de ler. Falam sempre. O espiritual já está igual o Rick. Vai lá fora, bota o Rick. Precisa nem falar nada. Mas gente, deixa eu falar uma coisinha sobre isso, rapidinho. Está realmente escrito na Bíblia sobre o dinheiro, né? Jesus realmente falou sobre o dinheiro, né? Mas eu entendo bem exatamente o que Jesus falou sobre o dinheiro, porque independente do quanto você tem, você só não pode achar que confiar nele. Às vezes você não tem e você confia mais nele do que em Deus. O problema é como a gente vê aquilo, né? Tem muita gente que acumula só para o ego, para aumentar a certeza de que ela é superior a qualquer outra pessoa. É a garantia, é a identidade deles. Então, assim, não, realmente, Jesus falou assim, ó, se ele... Travou de novo. Não pode ser, né? Mas ele serve para... Travou? Quando? Está travando. E agora? Agora melhorou. Então, aí, assim, eu fiquei muito tempo presa nisso, sabe? Mas acabei entendendo que a prosperidade não tem como... faz parte da nossa natureza. A gente está crescendo. Prosperar é a mesma coisa que crescer. A gente precisa crescer, né? A gente não pode deixar de crescer. Crescer o tempo inteiro. Mas, assim, sonhos são as coisas que nos movem. Os sonhos, às vezes, eles têm uma essência mais próxima de Deus do que as coisas que a gente toca, né? Então, o dinheiro, ele é só um meio mesmo, como a gente sabe, né? Mas a mentalidade de prosperidade é indiferente de quanto dinheiro que realmente você tem ou não. Né? É lógico que se você tiver muito pouco ou estiver faltando, a sua mentalidade é de falta. Quando eu conheci o Márcio... Não é de prosperidade. Quando eu conheci o Márcio, antes de conhecer o Márcio, eu sempre falava, né, que eu ia me casar ou com um sujeito muito pobre ou um sujeito muito rico. Porque o muito... né, porque o muito pobre, eu ia ajudar ele, porque, assim, eu tenho tudo. Então, eu não preciso comprar roupa, eu sempre tive muita coisa, eu sempre tive, né? E também não sou aquela pessoa que fica gastando o tempo todo com não sei o quê. Então, o pobre ia se dar bem. E aí, ou então eu ia me casar com um rico, que também ia se dar bem, porque ele não precisava me levar numa loja, me encher, que eu já tinha roupa boa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, né? Ou é muito pobre ou é muito rico. E quando eu casei com o Márcio, ele está rindo de mim. Eu olhava para o comportamento dele, eu olhava, eu via a loja que ele compra a roupa dele, eu falei, cara, e assim, sabe? E eu fiquei olhando para ele e falei, cara, você é abundante. Você é abundante, né? Mesmo que eu via como sem dinheiro, hoje eu vejo ele com dinheiro, mas eu via sem dinheiro, né? Mas ele não era o pobre. E aí eu comecei a ver que ele era abundante. A mentalidade dele é de abundância. O Márcio, se falar, vamos pegar o carro e vamos não sei para onde, ele não quer saber se tem gasolina, se não tem gasolina, não sei o quê, ele não quer saber, ele vai chegar lá e ele vai, sabe? Ele não tem essa... Passa o cartão. Passa o cartão. O Márcio fala assim, Márcio, para a gente viajar, ou antes, quando a mulher lá apresentou, eu falei, nossa, que legal, andar do trem, não sei o quê. A gente foi, vamos. Ele fala assim, vamos. Ele faz igual eu faço. Vamos. Sabe? E a gente aí é aquilo que ele falou, passa o cartão.
sem dormir porque eu não tenho. Olha, mas foi mais ou menos isso que Jesus falou, exatamente isso. Olha, não se preocupa, não. Não se preocupa com nada, não, que as coisas vão. Só se preocupa em se conectar na fonte. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. E ainda tem mais, ele falou, os filhos de Deus, pessoas que estão ali com a sua identidade já revelada, elas vão ter mais do que os lírios dos campos. Vão se vestir melhor, vão ter... não se preocupa com isso. Né? Só que, cara, isso é uma coisa tão contrária ao que o nosso sistema mundano nos ensina, que chega a ser uma afronta. Né? Chega a ser uma afronta, porque isso é muito, muito novo. Mas, poxa, se você quiser examinar mesmo a escritura e entender o que Jesus estava falando ali, porque ele falou sobre dinheiro, sobre não acumular dinheiro, mas no sentido de você não confiar no dinheiro. Ele falou, não dá para você agradar dois deuses. Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Isso. E tem tanta gente que não tem dinheiro nenhum, que era o meu caso, que não tinha dinheiro, mas eu acreditava que o dinheiro ia pagar minhas contas, ia resolver minha vida, entendeu? Porque eu achava que sem dinheiro eu não era nada. Né? Então, e outra coisa, tem tanta gente que acumula muito, mas não sabe desfrutar, então é um miserável. Não tem. Não sabe desfrutar, porque o desfrute, ele tem que fazer parte. Se você não desfrutar do seu dia, você não está cumprindo dos requisitos de você ter vindo aqui. Exatamente. Né? Precisa desfrutar. A gente tem que falar sério, a gente tem responsabilidade, a gente tem autorresponsabilidade, a gente pode influenciar, a gente tem que encarar mesmo a situação e resolver. Só que se não tiver desfrute, né? Meu marido estava me mandou uma mensagem, porque sobre um vídeo, porque a vida dos homens e das mulheres não são difíceis igualmente, mas tem que se respeitar, o respeito tem que ser mútuo, Falei, olha, tem que ser, se a gente fizer o que tem que ser feito com prazer, a gente pode ainda não só achar bom, quanto a gente pode se superar e imaginar o que a gente pode imaginar. Se a gente ficar parado pensando, que difícil, que miserável, sabe? A gente tem que aceitar aquilo, encarar, fazer com amor, com o melhor que a gente puder, com prazer, e ainda sublimar, ainda superar aquilo. Fazer além do que todo mundo faz, né? E aí você vai estar desfrutando. E se você ficar negando, está difícil, porque eu não queria... né? São escolhas, a gente escolheu, então vamos lá, vem cá. Né? Bom, enfim, é isso. Gente, é muito bom, né? A gente fica... quando a gente acessa a fonte mesmo, e eu entendo que a gente nem chegou num lugar, assim, num top, né? A gente está nos primeiros passos. Pegamos essa estrada chamada Desfrute, pelo menos eu tô na estrada, né, chamada Desfrute. Eu sempre coloco lá no Zap, eu já coloquei amor, descobrir, eu me rendo, né? E hoje está lá o Desfrute, que é realmente essa coisa da gente viver essa realidade, desfrutar disso, apesar de tudo. A gente hoje vive numa situação no nosso país, né, cheio de ameaças, cheio de incertezas, né? Mas só que na época de Jesus também era assim. E ele veio ensinar exatamente quem eram aqueles homens.
ele veio mostrar como é que faz, já que só falar não adiantava, né? Então, ele veio mostrar, ó, e vocês vão fazer mais que eu, vai lá, faz exercício. Uma coisa que ele também me falou, acho que foi semana passada, ele me falou sobre pregação, porque toda vez que eu ouço eu chego a sentir um negócio assim no estômago. Primeiro, eu não consigo ouvir até o final. Eu tenho um negócio assim no estômago, fica ruim, difícil de engolir. E aí eu falei para ele, Senhor, como é que é isso, né? Será que eu não vou conseguir ouvir pregação? Será que... Aí ele falou para mim que ele nunca foi pregação, nunca era para ter sido pregação. E a gente, no curso de teologia, a gente aprende vários tipos, né, que você pode elaborar a temática, que é a pregação que vem com o tema, a omelete, eu chamava de omelete, gente, até homilética, eu chamava de omelete, na época já nem consegui, nem sei. E aí essa de omelete, a outra de hermenêutica. Eu estava de sacanagem de omelete. Aí vários tipos, né, para você escolher qual pregação, como que você vai fazer. Ele falou assim, eu nunca mandei isso, eu nunca falei sobre isso. E Jesus realmente nunca pregou. Aí eu fiquei pensando, que pregação foi que Jesus fez? Jesus só ensinou na prática e na teoria, os códigos, ele mandava os códigos, né? Ele falava... E o que Jesus falava muito, era sobre a lei da semeadura, né? Hoje mesmo, e falava para a gente observar a natureza. Observa a natureza, como é, e que você também faz parte da natureza, vai ser igual. E hoje mesmo, eu estava lendo uma coisa que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, é que ele ensinou a parábola da semeadura, e aí falou sobre os diversos corações, quando você planta a semente, né? Quando você fala da palavra, e como os corações recebem essa palavra, né? E dependendo de como está o coração, a palavra vai cair, vai germinar e vai gerar frutos, né? E aí, aí eu fui meditando naquilo, Deus falou assim, eu senti no coração, né? Ele falou assim, olha, o que Jesus falava? Ele se conectava com os corações, era um coração com o outro, inclusive tinha algumas parábolas que falavam que ele teve compaixão, e o milagre normalmente acontecia quando aqueles dois corações se conectavam, né? Então, as duas fés se uniam, a fé de Jesus. Jesus falava, eu tenho certeza, da minha parte foi certeza. Agora, e da sua? Então, eu conecto a minha fé com a sua. E tinha uma conexão de coração. E aí, essa palavra, ela dava fruto. Quando existia essa afinidade, né? E aí, eu falei, Senhor, eu quero ser semeadora. Eu quero ser semeadora. Aí ele falou, é assim, ó, a semente vai ter coração que vai cantar. Tem coração que não vai, mas no momento que acontecer esse coração, o milagre também acontece. Né? Quando acontece essa conexão. De corações, né? De fé. Sim. Muito legal essa passagem. Então, a gente... fala. Não, ele não ficava pregando, não. Ele não. Só falava, ele só ensinou como é, as coisas mais simples da vida, as coisas mais importantes que a gente tinha que saber, né? Que a gente estava aqui, que era todo mundo um só, que a gente estava aqui para influenciar e para ser influenciado, e que para a gente influenciar para o bem, porque ele estava ensinando as coisas boas para serem ensinadas, influenciando, né? Para a gente poder mudar o mundo. E tem uma outra coisa também que eu fico pensando. Em Apocalipse, todo mundo só fala do fim do mundo. Só que em Apocalipse, a mensagem real
é que o mundo vai ser um mundo maravilhoso. Não vai ter mais morte, não vai ter mais guerra, não vai ter mais dor, a criancinha não vai ser mais maltratada, né? Então, a gente vai ter um mundo maravilhoso. Isso está sendo construído agora, que é de semente em semente. Só que, olha só o que a igreja faz, ela não fala dessa parte. Nunca falou. Ela pintou o Apocalipse como se fosse um fim catastrófico de um Deus muito ruim. Isso mesmo. De um Deus que acabou com a humanidade. Gente, se não é a própria humanidade que está se acabando. Uhum. O que Deus tem a ver com isso, gente? Uhum. Pelo contrário, ele está trazendo, olha, não é por esse lado aí, é por esse lado aqui. Vem para cá, vem para cá. Né? E a gente está construindo esse futuro agora com essas sementes, né? Com essa semente, passando de um coração para um outro coração. Né? Quer falar? De certa forma, a igreja está fazendo para acontecer isso mais rápido, né? Porque no Apocalipse também fala que só vai acontecer isso quando todos tiverem conhecimento de Jesus. Né? Sim. E através deles que muitas missões aconteceram, que quase todo mundo começou a se espalhar a pregação. Olha lá, amor. Olha lá, amor, tomando chimarrão, seu amigo, sozinho. Aí, ó. Aí, Ai. Aí, ó. Ô, Carla, ouviu isso que o Márcio está falando? Eu vi que a igreja, eu sempre pensei assim como o Márcio está falando. Querendo ou não, as portas que estão abertas para falar de Jesus. Falar da graça, ok. Só que na palavra está escrito, hoje, agora eu aprendi, que Jesus voltará, né, quando o reino dele for pregado. Quando o reino dele no nosso coração for pregado. E a igreja faz um bom papel, até hoje fez um bom papel falando do amor de Jesus e da graça. Do arrependimento. Do arrependimento, né, que é o essencial. É o essencial, é o mínimo para você ter a vida eterna. Tá ótimo. Só que ele voltará quando o reino, que é o reino do Espírito Santo no coração dos seus filhos, for pregado. Quando todo mundo souber que Jesus reina no coração daquele que acredita. Ele reina e vive através de nós. Quando esse evangelho do reino for pregado, aí sim ele voltará. Por quê? Porque as pessoas... Vai ter um número suficiente de pessoas entendendo isso e vivendo isso. Entendeu? Esse momento vai acontecer aqui, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Achei bem interessante. Já está acontecendo. E a missão escolhida é a nossa. E eu achei bem interessante ver no TikTok, por exemplo, se você começar a mexer um pouco ali, você vê que perfis que falam de Deus, que falam de espiritualidade, estão bombando. As pessoas estão buscando isso, sabe? Tá. Tem muita gente. Tem que fazer uma. Hã? Tem que fazer uma. Tem muita gente. Isso eu também. Eu sempre, desde que eu descobri a instituição, né, que ela estava longe de ensinar realmente Jesus, de trazer para a gente essa identidade, e eu sempre achava isso também. Mas a igreja vai para não sei para onde, a igreja manda missionários, a igreja não sei o quê. Mas, cara, não, é como Deus falou para mim, isso aí não resolve nada. Não ajuda em nada. Sabe? Não, isso resolve o caso do ser humano,
que ele não vai ter que pagar pelos pecados, né? Isso já é muito... Sem a salvação não tem reino, né? Sim, mas só olha que para esse mundo aqui ter salvação, ter uma nova identidade, ser renovado, os cidadãos daqui têm que ter outra mentalidade. Sim. Então, mas agora ficou um negócio muito estreito. Porque, assim, quando você vai falar sobre a nova aliança com alguém que é interno da igreja, institucionalizado, o que é mais difícil? Falar com esse sujeito ou falar com qualquer outro que está fora? Não, você excomungado com esse sujeito. Se você fala com esse sujeito, você vai para o inferno rápido que ele te manda. Se bobear, ele te acaba com a tua raça. Se você falar para um outro que não tem isso, que não está institucionalizado, eles ficam assim, eles querem. Então, assim, outra coisa, vai ser esse mesmo povo, e está sendo esse mesmo povo dedicado, não sei o que está perseguindo o que está com a identidade de Jesus. Então, assim, na verdade, criou-se um exército de soldadinhos contra a identidade do Pai. Então, eu acredito que vai perseguir os cristãos de verdade, não os evangélicos, são os próprios evangélicos. São os que vão... Eu acredito que uma boa parte dessas pessoas vão entender essa mensagem, vão entender, não. Só acho que já estiver buscando. O Tiago quer falar e a gente não deixa. Tiago, fala. Não, eu ia falar um negócio aqui, lá da conversa um pouquinho de trás. Assim, para a importância que tem esses grupos, né, tipo o nosso. Por quê? Eu estou participando de um devocional que a maioria é evangélica. Mas, assim, daí quando eles me pediram de qual igreja eu era, daí eu falei, já ouviu falar da Nova Aliança? Daí ninguém, né, ninguém sabia o que era isso. Daí quando eu falei do Reinhard, né, que levantou essa questão para mim, pelo menos, né, que eu aprendi mais depois, mas fica confuso ainda na cabeça deles. Por exemplo, a questão da bênção, né, se tu for querer explicar isso, eles não conseguem entender ainda direito. E voltando um pouco para trás, né, hoje estou representando a Igreja Católica, falando só da Igreja Católica. Mas assim, eu quando participei todos esses anos na Igreja Católica, eu nunca vi ninguém falar que Jesus estava voltando. Eu vim aprender sobre isso quando eu fui para a Evangélica, há uns 2 anos atrás, que eu participei lá um ano praticamente. Mas na Igreja Católica pregam Jesus de sofrimento. Não pregam Jesus que está voltando, sabe? E os evangélicos batem muito em cima disso, né? Claro, tá certo. Mas, enfim, só para te ver como é o raciocínio de cada igreja, de cada religião, né? Mas na igreja evangélica, na instituição, ela não fala que Jesus está voltando para libertar você, Jesus está voltando para te julgar e corre, bicho, corre que ele está voltando aí, entendeu? Se comporta, porque senão... Né, é igual aquele... Nossa, uma vez Deus falou para mim, eu não sou o pai malvado, a mãe malvada, que quando chega em casa, ele só quer bater e corrigir. Eu não sou esse. E, assim, difícil para mim entender aquilo, porque domingo após domingo eu estava ouvindo sobre isso. Vigia! Um pai que vê você fazendo um monte de besteira e deixa você fazer, entre aspas, no sentido de você ter a liberdade de escolher, né? Isso não tem nada a ver, né? Com esse pai maldoso. Isso só vai querer te corrigir. Quer dizer, nada. Até para fazer... Mas olha só, existe realmente
coisa escrita sobre a separação do joio e do trigo, que vai existir realmente vai cair no Lago do Fogo, tem muita coisa que tem que ir para o Lago do Fogo mesmo. Por exemplo, a maldade, a pedofilia, o tiranismo, a corrupção, tudo isso tem que ir para o Lago do Fogo. Se aqui a gente tem uma escolha, a gente pode escolher. Olha só, olha só, o mundo, para ele ser um mundo maravilhoso, tem que tirar mesmo as coisas ruins daqui. Não, ninguém está falando que isso não vai ser. Inclusive, isso é naturalmente feito. Por quê? É naturalmente. Porque isso, a energia não se conecta. É física quântica, é atração, é lei da atração. Se conecta. A energia vai puxar, aquela energia ruim vai puxar para lá. Gente, que é com que se alimenta, né? Que energia é essa que me faz sentir prazer quando o prazer só é para mim e para o outro eu estou mandando uma energia do mal, da maldade, estou jogando o outro no fogo. Que energia é essa? Essa energia não vai conectar, não vai se alimentar da energia do amor, da fonte do amor. E isso é uma promessa, né? Que isso vai acabar. O Apocalipse é justamente isso. Isso não vai mais existir aqui. Sim. Sim, não vai existir. Mas é muito natural. A gente... e outra coisa, né? A gente sabe que essa coisa é muito espiritual, muito com Deus mesmo, né? Porque se a pessoa vive tudo isso e chega em um momento da morte que ela tem um pouco de lucidez e ela falar com Deus, e ela falar, Senhor, me ajuda aí, né? E tiver um coração contrito, ela vai. E aí o que aconteceu? Naturalmente isso sai da vida dela. Mesmo ela não tendo tempo para mostrar o fruto aqui na Terra. Mas isso naturalmente, porque é energia. Então, quando eu, de coração, digo, não quero isso, eu tenho uma lucidez, essa coisa sai. O meu padrasto, a Carla, né, conheceu, nossa, ele não era fácil, não era uma má pessoa. Mas quando Deus mandou que eu pregasse para ele, eu falei, mas ele está maluquinho, até os malucos encontrarão o caminho do reino, fica tranquila. E aí eu fui pregar para ele. E ele mudou a fisionomia dele. O Sérgio ficou com uma... Nossa, ele mudou o rosto dele. E ele passou a ser o profeta lá dentro de casa. Mesmo com Alzheimer. Então, isso sai naturalmente, isso vai, porque ele mesmo... À medida que os filhos de Deus vão se manifestando na Terra... Isso mesmo, isso vai sendo... Porque a luz... Vai indo embora. Vai indo embora. Gente, eu não por falei... isso que a humanidade, toda a criação suspira pela manifestação dos filhos. Exatamente. Ninguém aguenta as trevas, as pessoas não gostam de trevas. E eu não falei uma vez aqui que eu fiquei curiosa com a macumba, né? Com o candomblé, sei lá o quê, e o terreiro lá, que tocava a noite toda, o povo dançando, o povo, né, fazendo todo aquele ritual. E aí eu falei, Marta, caramba, Marta, eles têm uma energia, né? A gente, quando fala em vigília, a gente quer dormir, a gente não tem, né? Nossa, né? Ninguém tem essa coisa toda assim quando está na vigília. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá. Aí eu vou lá só para saber como é que funciona esse negócio. E aí eu bati na porta e o cara veio me atender. Eu falei assim, oi, tudo bem? Posso entrar aí? Aí ele falou assim, você? Eu falei,
Quase que eu pergunto para ele, você me conhece? Aí eu olhei na cara dele e fiquei pensando, né? Tio, esse cara me conhece. Aí ele falou assim, aí ele deu uma risadinha, não, você não. Aí eu falei, mas aí eu entendi, né? Eu falei, tá bem, entendi. Você não. Eu já vi várias pessoas falarem isso, Rose. A Cris mesmo, a minha irmã, falou que ela foi ficou do lado de fora, esperando uma amiga dela no terreiro, e o cara lá mandou recado para ela que ela tinha que sair dali, que ela estava atrapalhando. A tia Esther, ela foi receber um dinheiro lá no terreiro, né? Que ela vendia sei lá o quê, e aí ela foi receber da mulher. E ela não sabia que era dia do ritual. Aí ela sentou e ficou esperando, a mulher estava lá dentro. Aí o cara lá dentro falou assim, por que isso não está funcionando? E mandou ir lá fora para saber o que estava acontecendo. Chegou lá, viram a Esther, a nossa tia. Aí falou para ela assim, olha, o que você está fazendo aqui? Aí ela, eu vim receber, não sei o quê. Ela nem estava. Aí ele pegou e falou assim, não, toma aqui, vai, pode ir, porque a gente está conseguindo trabalhar, minha filha. Começou a rir e foi embora. Entendeu? Então, assim, né? Que poder é esse? Tem um testemunho de uma garotinha também que foi evangelizar uma pessoa que era do Candomblé. Aí ela falou assim, você vai uma vez na minha igreja, eu vou uma vez na sua. Tudo bem, combinaram. Aí a igreja da mulher era o Candomblé. Só que aí a garota foi, a garotinha. Aí o pessoal falou para ela ir embora, porque ali com a garota ali não estava acontecendo nada. Como é que pode isso? Quando eu era garota de escola, eu sempre fui muito comunicativa, né? Então eu atraía muitos amigos, não sei o quê, e a maioria deles eram meninos. E as meninas ficavam muito zangadas. E várias fizeram macumba para mim. Olha só, elas eram adolescentes, elas botavam meu nome lá no terreiro, não sei o quê, e eu só sabia porque não dava certo. E aí elas vinham perguntar para mim por que não deu certo, se elas tinham feito, não sei o quê. Uma vez uma me mostrou, esse cordão que eu estou usando é para isso, não sei o quê, e foi para você. Aí eu, mas eu sempre acreditei que isso não pegava em mim. Eu falei, mas isso não pega em mim, não. Eu era criança, e eu falava, isso não pega em mim, não, ficava rindo, sabe? Isso não pega em mim, não, né? E realmente não acontecia, e elas vinham perguntar por que não acontecia. Então, assim, várias vezes, né? Muitas coisas realmente... Agora, depois de eu estar aqui em Cascavel, quando eu saí do Instituto, quando cheguei no Instituto, eu descobri um monte de coisa, né, ruim e tal. E aí, uma das pessoas que eu deletei, fui lá e contei o que ela fazia, aí ela ficou tão zangada que elas fizeram um trabalho para mim. Tanto fizeram que um dia eu estava vindo de carro para casa, aí uma estava atravessando, eu parei o carro para ela atravessar, e ela me olhou assim, que elas não tinham me visto ainda, né? Me olhou, chegou na minha janela e perguntou, você está bem? Eu falei, nossa, tô. Aí ela, você está bem mesmo? Aí olhou assim, tá tudo bem com você? Não aconteceu nada. Eu falei, não deu certo esse negócio? Porque o que ia acontecer? E a Cíntia tinha sentido isso. E a Cíntia tinha feito uma visualização, já tem um tempão isso, a Cíntia tinha feito uma visualização, e aí ela via assim, a coisa indo embora. E ela que me falou que elas tinham feito. E para provar que elas tinham feito, não acontece isso. Eu falei, Cíntia, eu cheguei em casa, quando ela falou, está tudo bem, não sei o que, eu lembrei, eu falei, fiz assim, fiquei fora. Aí cheguei em casa, contei para a Cíntia. Aí a Cíntia falou, nossa, Rose. E elas eram envolvidas com essas coisas. Então, assim, que energia é essa? Isso, naturalmente,
Não, por isso que a Bíblia diz, né, que Jesus ensinou que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Então, assim, isso é espírito. Um não se mete com o outro. Ele ainda não foi solto. Ele não tem autoridade sobre a vida de ninguém. Porque ele ainda vai ser solto. Quando a gente estiver bem longe daqui, ele vai ser solto. Para quem não acredita. Né? Então, assim, é muito doido, cara. São coisas que a gente precisa cada dia. E aquele negócio, né? Levanta, vai fazer o que tem que ser feito, Rose. E aí eu vou ficar um pouquinho mais aqui. E aí ele disse, todos os dias eu dou oportunidade. Todo amanhecer, uma nova oportunidade para fazer o que tem que ser feito. E aí eu dei o pulo da cama e vim fazer. E é isso, não há vida. Não tem vida, gente. Eu atendo pessoas pessoa falando, eu tenho muito dinheiro, não sei o quê, e chorando, e falando, mas eu não tenho vida. É isso. E aí, essas pessoas, o dinheiro é uma energia, né? Então, assim, as pessoas que não têm vida e que têm muito dinheiro, essa energia, essa atração por esse dinheiro, ele escraviza. Ao invés de libertar, ele escraviza. Então, assim, ela está numa situação porque ela já deu dinheiro. Então, ela está ali atraindo... Eu falei, você está atraindo um carrasco. O dinheiro é o seu carrasco. Né? E você, não importa ter dinheiro, você já percebeu isso? Então, você tem que mudar a sua energia para que você possa ter o dinheiro saudável, não o dinheiro que escraviza você. Então, é isso, é a gente não passar por aqui de bobeira, né? Muito, muito, muito doido. E a gente está vendo, tá? Esse negócio da internet, você vê tudo pela janela, você vê o mundo inteiro acontecendo um monte de coisa. E a gente está vendo muita coisa acontecendo no nosso país, né? Apesar de tudo. Então, é tão engraçado, eu fiz uma vivência e eu tenho acompanhado. Eu não acompanho sempre, eu só acompanho de vez em quando, aí pego a resposta e cai fora. Aí eu tenho acompanhado sobre o que está acontecendo na política, né? Que eu vi isso na vivência. Então, assim, você não fica um desavisado. Você não é uma pessoa... É aquela coisa, não se mete nisso, não se mete naquilo. Como assim? Se faz parte. Faz parte. Eu não posso ser um desavisado. O Espírito revela tudo. Como que você é um desavisado? É a questão da autorresponsabilidade, né? Esse negócio de acreditar que existe um Deus fora da gente, muito longe da gente, que está lá no céu e a gente está aqui, bem separado, traz para a gente uma falta de responsabilidade sobre o que acontece, né? Só que nós somos autorresponsáveis por tudo que está acontecendo aqui, né? Exato. Primeiramente, cada um é responsável pelo que está acontecendo na sua própria vida. Você não viu errado, você não precisa. Sim. Né? É isso. Cada um é autorresponsável, primeiramente, por o que está acontecendo na sua própria vida. Quando a gente é autorresponsável pela nossa própria vida, querendo ou não, a gente já vai estar influenciando melhor o meio que você vive. Exato. E é automático. Naturalmente isso acontece. Naturalmente isso acontece. Agora, quando você não se responsabiliza pela sua existência, aí você fica uma vítima, entre aspas, né? Das circunstâncias. Sim.
Escuta, eu quero meio que acender um pouquinho essa coisa da gente fazer o congresso. Então, já comecem a separar, né, uma graninha por mês, seja como for, comecem a separar. Eu vou ver se essa semana eu já coloco como é que é o lugar, vocês vão ficar apaixonados pelo lugar. E para a gente poder já começar a agitar isso, porque senão a coisa não acontece, né? Você já tem um lugar? Já. Já tem um lugar. Mas eu já tenho um lugar que eu vou ver atrás, vou saber quanto é que é e tudo mais. Mas, assim, a gente já podia, independente, já começar a separar, né? A partir desse mês, uma graninha para poder, quando chegar na hora, todo mundo ter. Passar o gasofilácio agora. Pegar uma oferta. O Márcio falando, vai passar o gasofilácio agora? Essa oferta pode ser por Pix. Pode ser por Pix, viu? Sim, sim. Fala, Tiago. Não, né, para você dizer, não, eu não tenho dinheiro. Não, eu aceito Pix. Fala, Tiago. Tem o auditório da AMIC. Se precisar, eu acho que eu consigo pela empresa. Auditório? Mas é um tipo de um congresso que a gente quer fazer, um retiro. Ela quer ir para o monte. Não. Não, Tiago, é para a gente passar, tipo, sei lá, sexta, sábado e domingo. É um hotel. É um lugar onde a gente vai dormir também, entendeu? Tá. Você tem hotel fazenda aí? É uma imersão, hein? Mas tá mais para uma chácara, né? Sim, meio isso. Acho que seria legal mesmo, assim, mais energia da natureza. Sim, assim, né? sim, energia da natureza. Gente, assim, eu tenho já visualizado, sabe? Nossa, todo mundo naquele... Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, uau, já pensei logo em vocês. Aí a festa fogueira, o Thiago tocando violão. A festa foi 2 dias ou 3, irmão? 2 dias. A festa foi 2 dias. 3 dias e 2 noites. 3 dias e 2 noites. E aí eu passei esse tempo assim, bem. A gente foi 2 vezes lá. Bom. E aí passei lá e eu via vocês lá, sabe? Eu via o movimento. E cada vez eu tô gostando mais do que eu vejo. De vez em quando eu vejo a gente lá. E aí eu falei, vou começar a movimentar isso para a gente começar a trazer a existência, né, desse momento. A Alessandra e o Rodrigo disse que quer ir. Ótimo, vamos. Você tem mais ou menos a data, mais ou menos? Então, tem que ver como é que seria melhor, né? Se fosse... Tem que ver o tempo também, que a gente queria, que é um tempo legal, um tempo que dê sol. Então, a gente tem que ver, sei lá... Não vai ser no inverno, né? No inverno muito não. Frio, no ambiente aberto. Qual é o mês que seria calor? Talvez mais no começo do outono, né? Abril também. Em abril, mais ou menos. Até abril, Pode né? ser que seja quente também, porque tá uma loucura esse clima, né? Até abril. Meninas, eu vou ter que sair daqui, mas depois eu vou ver o restante do vídeo para ver o que ficou resolvido, tá? Tá. Não, mas a gente não vai resolver agora, não. A gente também vai se despedir. Tá. Já deu. Eu já estou até rouco, o Thiago já está dormindo, a Cíntia já foi dormir. Tá bom? Obrigada por estarem aqui. Vocês são muito importantes para a minha vida, principalmente, assim, estou falando de mim, né? E Andréia aqui, sempre firme aqui com a gente. Obrigada, que a gente seja bênção na vida um do outro, sempre. Tá? Muito bom. Tá bom. Beijo. Beijo. Bom fim de semana para todos. Tchau. Tchau.